Bom, cambada, essa história é sobre lendas unidas diante do impossível. O mundo estava destinado a falir, até surgir um dia diferente de qualquer outro, um dia em que os maiores heróis se uniram contra uma ameaça comum. E naquele momento, eles se tornaram algo maior do que apenas heróis. O invencível e blindado Homem de Ferro, Hulk, o herói mais forte que existe, e Thor, o deus do trovão. Eles enfrentam guerras, deuses e o próprio infinito para que nada seja em vão. Já que separados, são apenas heróis, mas juntos, eles são os Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra. Com o gigantesco sucesso que a DC vinha conquistando no início dos anos 60 através da Liga da Justiça, uma equipe criada a partir da ideia extremamente simples de reunir os heróis mais populares da editora dentro da mesma revista, a chamada Casa das Ideias percebeu que precisava responder à altura. A fórmula era poderosa demais para ser ignorada. Ver personagens já consolidados dividindo páginas criava uma sensação de grandiosidade inédita para a época, e foi justamente nesse cenário que a Marvel decidiu criar sua própria super equipe. Mas existe uma diferença muito importante entre as duas editoras naquele período. Enquanto a Liga da Justiça operava quase como uma reunião de figuras mitológicas perfeitas e bem inalcançáveis, os heróis da Marvel já carregavam algo muito mais humano. Eles brigavam entre si, cometiam erros, tinham egos gigantescos, inseguranças e muitos conflitos pessoais. Então, quando Stan Lee e Jack Kirby começaram a desenvolver o conceito da super equipe, a ideia não era apenas criar a Liga da Justiça da Marvel, era criar uma equipe onde personalidades conflitantes dividissem o mesmo espaço. E isso tudo teve seu desenvolvimento concretizado em Vingadores de número 1, de 1963. Os Vingadores nascem quase como uma colisão de mundos diferentes dentro da própria Marvel. O projeto de Kirby e Lee misturava elementos de ficção científica, mitologia nórdica, espionagem tecnológica e monstros gama dentro da mesma narrativa. Era uma estrutura extremamente ambiciosa para a época, principalmente porque os quadrinhos ainda estavam descobrindo como trabalhar continuidade compartilhada de uma maneira realmente orgânica, e tecnicamente isso fica muito evidente na própria construção visual do quadrinho. O Jack Kirby utilizava composições extremamente dinâmicas para transmitir escala épica, enquanto Stan Lee amarrava tudo através de caixas de narração melodramáticas e diálogos carregados com personalidade. Era o início definitivo do chamado Método Marvel, uma forma de produção onde o Kirby construía boa parte da narrativa visual e o Lee, posteriormente, refinava diálogos, ritmo e caracterização. E isso foi essencial para o nascimento dos Vingadores, já que a equipe precisava parecer gigantesca tanto visualmente quanto emocionalmente. Assim, na primeira história, intitulada de A Chegada dos Vingadores, Thor, Homem de Ferro, Hulk e o Homem-Formiga e a Vespa unem forças contra Loki, em uma trama relativamente simples, mas extremamente importante na época, já que apesar da ameaça ser direta e da estrutura narrativa ainda muito presa ao formato clássico da Era de Prata dos quadrinhos, já existia ali algumas coisas diferentes. Os heróis não pareciam completamente compatíveis, e isso era ótimo. O Hulk era impulsivo e estável, o Tony Stark carregava arrogância, o Thor possuía uma presença muito divina, enquanto o Hank Pym e a Janet traziam energia científica própria. Existe uma sensação constante de atrito entre aquelas personalidades, algo que diferenciava completamente os Vingadores de outras equipes heróicas da época. E a fórmula funcionou bastante. E foi a partir dessa primeira edição que os maiores heróis da Terra, do universo Marvel, tiveram seu início. Mas, antes de continuarmos, deixa eu me apresentar. Para você que não me conhece, meu nome é Gabriel, mas você pode me chamar de Biel, Bibo, Gabi ou como você preferir. Esse aqui é meu canal. E por favor, já de início, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, deixa o seu hype, comenta e, por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E caso você queira e possa, considere se tornar membro aqui do canal. Desse jeito você ganha algumas recompensas muito legais e me ajuda a manter o sonho de ser youtuber vivo. Bom, fez tudo isso? Então vamos nessa. As edições seguintes continuaram expandindo o conceito de equipe e consolidando aquela ideia de universo compartilhado que mais tarde redefiniria os quadrinhos super-herói. Só que Stan Lee e Jack Kirby percebiam que ainda faltava algo essencial naquele grupo de figuras grandiosas.
faltava um centro moral, ou seja, uma liderança. E é aí que surge uma das decisões mais importantes da história da Marvel. A ideia de trazer de volta um herói perdido no tempo, um símbolo da década de 40, congelado desde a Segunda Guerra Mundial. Na icônica Os Vingadores de número 4, Capitão América é encontrado congelado no gelo e desperta em um mundo completamente diferente daquele que conhecia. E honestamente, talvez essa tenha sido uma das maiores reinvenções já feitas na história dos quadrinhos, já que Steve Rogers não volta apenas como mais um membro da equipe qualquer, ele passa a funcionar como o coração dos Vingadores, o homem fora do tempo que precisava lidar com deuses, gênios, monstros e bilionários, enquanto tentava encontrar o próprio lugar dentro de um mundo que seguiu em frente sem ele. E naquele momento, os Vingadores deixavam de ser apenas uma reunião de heróis populares e começavam a se transformar em uma família de pessoas quebradas tentando funcionar juntas. E depois dessa entrada do Capitão América, a revista começa a assumir uma identidade muito própria dentro da Marvel. A equipe deixa de ser apenas uma reunião de personagens e passa a funcionar quase como um laboratório narrativo da editora. Um espaço onde roteiristas podiam alterar formações, explorar conflitos psicológicos e desenvolver relações interpessoais de uma maneira muito mais dinâmica do que em qualquer outro título da época. E isso fica evidente logo na edição 16 da revista, uma das mudanças mais importantes da história da equipe. Thor, Homem de Ferro, Homem-Formiga e Vespa deixam temporariamente o grupo, e os Vingadores passam a ser compostos pelo Capitão América, o Gavião Arqueiro, o Mercúrio e a Feiticeira Escarlate. E o mais fascinante nisso é que 2 daqueles integrantes eram ex-membros da Irmandade de Mutantes do Magneto. Assim, a dinâmica muda completamente. Visualmente, os quadrinhos também começavam a amadurecer ainda mais. O traço explosivo do Jack Kirby dá espaço para artistas como Don Heck e mais tarde John Buscema, trazendo uma linguagem visual mais limpa, melhor composição sequencial e enquadramentos muito mais dramáticos. A revista começava a abandonar lentamente a simplicidade estrutural da Era de Prata, algo muito raro da época. Mas o primeiro grande ponto que isso virou uma ruptura aconteceu em Vingadores de número 54 e número 55, com a estreia de Ultron. E sinceramente, o Ultron é uma das ideias mais pesadas que a Marvel já criou, já que ele simplesmente não nasce como um vilão comum, ele nasce literalmente da arrogância intelectual do Hank Pym, um cientista brilhante tentando ultrapassar limites tecnológicos e criando algo incapaz de compreender a humanidade sem desenvolver desprezo por ela. O mais interessante é perceber como os quadrinhos transformam isso quase em terror psicológico. O Ultron herda traços emocionais do próprio criador: paranoia, ego, insegurança e uma necessidade obsessiva de superioridade. Aquilo deixa o Hank Pym destruído dali pra frente. A culpa passa a consumir completamente o personagem, e isso influencia praticamente todas as histórias seguintes dele. Existe uma sensação constante de fracasso humano em volta do Ultron, como se a Marvel estivesse discutindo pela primeira vez as consequências éticas da inteligência artificial, muito antes desse debate se tornar algo comum nos quadrinhos. E o mais genial é que da própria existência do Ultron surge outro personagem absurdamente importante, o Visão, que originalmente foi enviado por Ultron para destruir os Vingadores. Só que a construção do personagem é brilhante justamente porque ele parece deslocado daquele mundo desde o primeiro quadro. O design sintético e fantasmagórico, a fala quase mecânica e a maneira distante como ele observa os seres humanos criam imediatamente uma sensação de melancolia. E aos poucos, os quadrinhos transformam o Visão em algo muito maior do que um androide. Ele passa a representar uma discussão gigantesca sobre consciência e o que define humanidade. Existe algo muito bonito em acompanhar um personagem artificial tentando compreender emoções humanas, enquanto os próprios heróis ao redor dele frequentemente agem de maneira irracional. E isso cresce ainda mais na relação dele com a Wanda, uma das relações mais complexas da Marvel inteira. Agora, pulando para a década de 70, já durante a fase do Jim Shooter, os Vingadores atingiam um escopo completamente diferente na saga de Korvac, publicada entre os Vingadores de número 167 a 177. E aqui, a revista praticamente vira uma ficção científica muito existencialista. O Michael Korvac não funciona como um vilão tradicional, ele é construído quase como uma entidade transcendental, alguém que alcançou o poder absoluto através de tecnologia cósmica e passou a enxergar a realidade como algo imperfeito demais para continuar existindo daquela maneira. O conflito da saga
não gira apenas em torno de vencer uma ameaça, mas de enfrentar uma figura que acredita genuinamente estar criando um universo melhor. Isso dá um peso absurdo para a história. A narrativa utiliza essa progressão lenta de tensão, múltiplos personagens em paralelo e um senso constante de fatalismo. Existe uma atmosfera quase apocalíptica na reta final da saga, potencializada ainda mais pela arte extremamente linda e detalhada do Jorge Pérez, cujas composições lotadas de personagens ajudaram a definir visualmente os Vingadores por décadas. E poucos anos depois, a Marvel expande essa grandiosidade com Guerras Secretas de 1984. Simplesmente a primeira grande mega saga dos quadrinhos, um grandiosíssimo mega evento editorial, que juntou heróis, vilões, entidades cósmicas e múltiplos núcleos narrativos, que ao mesmo tempo eram colocados dentro de uma estrutura gigantesca, construída pelo Jim Shooter e ilustrada por Mike Zeck. Simplesmente a época de ouro desses personagens e da Casa das Ideias. Durante muito tempo, os Vingadores nunca foram a equipe mais amada da Marvel. Existia algo nos X-Men, no Homem-Aranha, ou até no Hulk que fazia parte da equipe, que gerava uma identificação mais imediata do público. Os Vingadores pareciam distantes, grandiosos demais. Apesar de tudo que eu disse antes, eles ainda tinham muita coisa parecida com a concorrente. Enquanto outros personagens representavam problemas individuais, os Vingadores sempre carregaram a sensação de responsabilidade coletiva. Eles não pareciam apenas heróis vivendo aventuras. E eu acho que é exatamente isso que torna a equipe tão fascinante. Os Vingadores não funcionam como uma família igual ao Quarteto Fantástico. E também não possuem um ideal unificado igual aos X-Men. A equipe é praticamente uma mesa de debate moral em formato de super equipe. E isso fica evidente desde as primeiras formações. O Capitão América representa quase um ideal platônico de heroísmo. Alguém preso a princípios morais extremamente rígidos. Já o Homem de Ferro funciona como um reflexo direto da modernidade tecnocrática. Um homem que acredita que inteligência e antecipação podem evitar qualquer catástrofe. O Thor carrega a ideia mitológica de poder e legado. E já o Hulk é praticamente um ruptura ambulante dentro de toda aquela ordem. E quando todos esses personagens ocupam o mesmo espaço, os quadrinhos começam a discutir coisas muito maiores do que combate. Os Vingadores frequentemente parecem uma alegoria sobre convivência humana em larga escala. Pessoas completamente incompatíveis tentando encontrar equilíbrio dentro de um mundo permanentemente instável. Existe algo quase político nisso. Não no sentido partidário, mas estrutural mesmo. A equipe vive em tensão contínua. Sempre existe alguma ruptura ética, emocional ou ideológica prestes a acontecer. E isso faz com que histórias como a Guerra Kree-Skrull, a saga de Korvac, Desafio Infinito, Guerra Civil, Invasão Secreta ou Vingadores à Queda tenham um peso tão grande, graças ao seu grandiosíssimo desgaste. Essas histórias lentamente transformam os Vingadores em uma equipe muito exaustiva, e essa exaustão é importantíssima para entender o que eles representam dentro da Marvel. Os personagens passam décadas vivendo guerras cósmicas, colapsos dimensionais, invasões alienígenas e eventos traumáticos em sequência. Só que diferente de outras equipes, os Vingadores nunca parecem realmente superar essas experiências. Existe uma sensação contínua de erosão psicológica, como se cada saga deixasse marcas permanentes naquela estrutura, não só pelo universo compartilhado e por essa cronologia extensiva, mas em exemplos como Vingadores à Queda, isso fica quase dolorosamente explícito. A Mansão dos Vingadores deixa de parecer um símbolo heróico e passa a funcionar quase como um espaço decadente, um reflexo visual do desgaste emocional daqueles personagens. E eu acho isso genial! A Marvel lentamente transforma a equipe em algo melancólico. Os heróis mais poderosos da Terra começam a parecer pessoas cansadas, sustentando responsabilidades grandes demais até para elas. E para mim é justamente aí que a equipe alcança seu maior nível filosófico. Os Vingadores existem um ciclo interminável de reconstrução, já que nenhuma vitória para eles é definitiva e nenhuma paz dura. Sempre existe outra crise, outro colapso universal, outra ameaça impossível, e ainda assim eles continuam voltando, não por glória, reconhecimento, validação pública ou até responsabilidade, mas sim por exaustão. E eu acho que isso é o verdadeiro coração da equipe. A equipe existe justamente porque eles não são assim. Os Vingadores representam a tentativa desesperada de encontrar estabilidade através de diferença. Uma união de pessoas quebradas, egos gigantescos, traumas acumulados e visões de mundo incompatíveis tentando sustentar algo
muito maior do que elas mesmas. A gente pode ver como a própria paranoia dos personagens criam seus próprios inimigos, e como a própria existência do grupo faz com que a responsabilidade se torne exaustão. E pra mim, é exatamente isso que torna a equipe tão central pra Marvel há tantas décadas. Os Vingadores funcionam quase como um reflexo do próprio universo. Caótico, contraditório, emocionalmente instável e ainda assim constantemente tentando seguir em frente. E no fundo, pra mim, é isso que faz exatamente com que eles sejam os heróis mais poderosos da Terra. Por muito tempo, os Vingadores eram gigantes dentro dos quadrinhos, mas ainda não ocupavam o imaginário popular da forma como ocupam hoje. Eles eram importantes, só que ainda existia uma distância entre a equipe e o grande público. E honestamente, eu acho fascinante perceber como isso muda completamente a partir do início do UCM, que não apenas adaptou os Vingadores, ele redefiniu a maneira como o público em geral enxerga o heroísmo moderno. E isso começa lá em Homem de Ferro de 2008, um filme que tecnicamente nem deveria ter funcionado tão bem assim. A Marvel ainda não possuía estabilidade cinematográfica. O gênero de super-heróis passava por um momento extremamente irregular, e o próprio Homem de Ferro estava longe de ser um personagem popular fora dos quadrinhos. Só que existe algo muito importante naquele filme: a direção autoral do Jon Favreau, que entende perfeitamente o tom que precisava construir. O filme mistura ficção científica militar, humor improvisado e um drama pessoal, sem perder fluidez narrativa. E o mais importante, Robert Downey Jr., que transforma o Tony Stark em algo muito maior do que o personagem dos quadrinhos. E aquilo muda tudo pra Marvel. O UCM passa a construir um universo compartilhado de uma maneira que o cinema blockbuster nunca tinha conseguido fazer com aquela escala e continuidade. Cada filme parecia uma edição mensal gigantesca conectada à próxima. Pequenas sementes narrativas eram plantadas anos antes de terem o seu payoff. Personagens amadureciam em tempo real diante do público, relações evoluíam lentamente, e isso cria uma sensação quase quadrinesca dentro do audiovisual. Só que existe algo ainda mais interessante nisso tudo. O UCM pega personagens que nos quadrinhos frequentemente viviam presos em ciclos intermináveis de desgaste emocional, e transforma eles em símbolos quase mitológicos, de muita esperança coletiva. Os Vingadores deixam de parecer apenas uma equipe, eles viram um evento cultural para muita gente. E tecnicamente, isso é muito bem construído ao longo da chamada Saga do Infinito. Toda a direção do universo entende algo essencial sobre a escala dramática. Aqueles filmes não funcionam apenas pelo espetáculo visual, funcionam pelo acúmulo emocional de anos acompanhando aqueles personagens, como um quadrinho, por exemplo. E isso é muito raro no cinema contemporâneo, porque apesar de ainda serem produções extremamente industriais, calculadas e presas à lógica massiva de um blockbuster moderno, existe um cuidado estrutural muito grande na construção emocional daquelas narrativas. Muitos dos roteiros, não todos lógico, mas muitos deles utilizam foreshadowings constantes, paralelismo dramático, progressão temática e payoffs emocionais extremamente bem encaixados. O estalo do Thanos só funciona daquele jeito porque o público passou mais de uma década criando um vínculo com aqueles personagens. E talvez o momento mais fascinante disso tudo seja perceber como o cinema começou a influenciar diretamente os quadrinhos depois do sucesso do UCM. O Homem de Ferro dos quadrinhos passa a absorver trejeitos do Robert Downey Jr. Os Vingadores ganham formações mais próximas das adaptações cinematográficas, e até a estética visual dos quadrinhos lentamente começa a dialogar com o sucesso dos filmes. É quase uma inversão histórica. Durante décadas, o cinema tentava alcançar o que os quadrinhos eram. Agora, os quadrinhos tentam passar a ser influenciados pelo cinema. E honestamente, eu acho difícil falar sobre cultura pop moderna sem falar dos Vingadores do UCM, porque gostando ou não, eles redefiniram o conceito de universo compartilhado dentro do audiovisual, transformaram personagens relativamente nichados em ícones globais e fizeram algo que parecia impossível, transformaram a equipe marcada por exaustão em um símbolo geracional de união e heroísmo coletivo. Pra mim, é isso que torna os Vingadores tão importantes até hoje. Não importa o meio, quadrinhos ou audiovisual. No final, eles continuam representando a mesma coisa, tentando sustentar esperança em um mundo completamente à beira do colapso. Sim, eles são os heróis mais poderosos da Terra, e a exaustão faz parte deles, junto da esperança. E no final de tudo, eu acho que é isso que sempre tornou os Vingadores
algo tão especial pra mim. Nunca foi apenas sobre salvar o mundo pra eles. Foi sobre as pessoas, traumatizadas e completamente diferentes umas das outras, tentando encontrar equilíbrio dentro do caos. E é isso que, pra mim, faz com que os Vingadores sobrevivam por tantas décadas, enquanto tantas outras equipes ficaram presas ao próprio tempo. A gente sabe que o quarteto e os X-Men foram muito maiores do que os Vingadores por muito tempo, mas hoje a gente sabe que isso é o contrário, e talvez isso tudo seja um motivo. Eles mudam junto com o mundo, absorvem medos, crises, transformações culturais e continuam existindo através de cada geração. E honestamente, eu acho bonito perceber isso, porque no fundo, os Vingadores nunca representaram essa perfeição heróica. Apesar de serem claramente uma cópia da Liga da Justiça, eles nunca foram exatamente um copia e cola mal feito. Eles tinham uma camada a mais. Eles representaram persistência, a ideia de continuar mesmo cansado. E lógico, toda a ideia de exaustão faz com que eles sejam diferentes. E é por isso que eles continuam tão importantes até hoje. Porque enquanto existir um mundo à beira do colapso, sempre vai existir a necessidade de alguém se levantar contra ele. E juntos, eles continuam sendo os heróis mais poderosos da Terra. Bom, cambada, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E caso não tenham gostado mesmo, por favor, cogitem fazer aquelas coisas que eu falei naquele papo de youtuber chato, sabe? Se inscrever, deixar o like, compartilhar. Vocês que fazem isso valer a pena. Muito obrigado a todos vocês. E um obrigado muito maior ainda a todos os membros do canal, a cambada de dobradores, que estão aparecendo aí na tela agora. Vocês ajudam muito o meu sonho de ser youtuber ser real. E caso você queira se tornar membro do canal, já sabe, é só apertar o botãozinho aí embaixo para ganhar certas recompensas e me ajudar. Escrever esse vídeo foi estressante, narrar ele foi estressante, editar foi mais ainda, mas como todos os vídeos aqui do canal, sempre vale a pena no fim. Mas enfim, cambada, era só isso. Um muito obrigado mais uma vez, e como sempre, que a força esteja com vocês.